Vamos continuar o assunto do vídeo anterior, que é o aconselhador cristão e suas competências. Vimos no vídeo anterior da importância do aconselhador cristão ter um tempo dedicado a leituras, orações, treinamento, porque normalmente esse aconselhador cristão, esse líder espiritual, ele tem a vocação, ele é um líder vocacionado, mas unimos aqui a vocação com o estudo, porque temos que estar abertos a sempre estudar mais, progredir. Quanto mais a gente estuda, mais fácil vai ser, talvez, a tarefa de entender aquele irmão que está precisando de ajuda. Então, vamos continuar aqui o assunto sobre as competências do aconselhador cristão. Então, as competências do conselheiro. O que acabamos de falar para vocês, desenvolver os seus estudos acerca do ser humano. Quanto mais esse conselheiro desenvolver os seus estudos, a tarefa de fazer esse aconselhamento, ela vai ficar menos árdua. Conhecer as características psíquicas e espirituais do gênero humano. Nesse curso que vocês estão fazendo, vai ter uma disciplina que vai falar sobre a parte psíquica do gênero humano. Buscar conhecimento e treinamento em técnicas de aconselhamento. Como falamos anteriormente, o líder espiritual normalmente é um ser vocacionado. Ele nasceu com essa vocação, ele nasceu com essa missão de Deus. Mas buscar conhecimento e treinamento em técnicas vai ajudá-lo no cumprimento dessa vocação. Ter consciência cristã e constantes estudos que possam ampliar a compreensão sobre a dinâmica psíquica. Conforme o pensamento de Friesen, seguem algumas competências importantes para um bom conselheiro pastoral. Então, isso aqui é segundo o estudo de Friesen, que é um autor que vocês viram que já citamos ele várias vezes. Foi um autor que o autor do nosso livro se baseou em Friesen. Então, o conselheiro, ele precisa ser corajoso, compassivo, imparcial, autêntico, receptivo, empático. O conselheiro, ele precisa ser corajoso para encarar as dores profundas do outro. Dores estas que também podem, às vezes, lembrar as suas. Então, esse conselheiro, ele precisa ser muito corajoso, porque, às vezes, ele vai enfrentar naquela conversa com o aconselhando, ele vai enfrentar dores que também são dores dele. Então, é preciso muita coragem para lidar
com isso. Ele precisa ter compaixão. Compaixão é enxergar no outro a dor combinada com a vontade de aliviar essa dor. É a qualidade dos misericordiosos que enxergam a miséria dos outros com o coração. Bonito isso. O conselheiro precisa ser imparcial. O que é isso? O que é ser imparcial? Ele não pode tomar partido de forma nenhuma, a não ser se esse partido for contra o mal. Nesse sentido, precisamos buscar entender a confissão do outro sob sua perspectiva, sem misturar com as nossas próprias emoções e experiências. Então, o conselheiro precisa ser imparcial, não tomar partido. Lá na confissão, talvez ele tenha escutado que o aconselhando tenha tirado a vida de alguém. Então, ele não pode ser parcial, ele não pode aceitar isso. Mas ele vai ter que ver de que forma que ele vai conversar com esse aconselhando sobre essa situação. Vocês podem perceber que a tarefa do aconselhador cristão não é fácil. De um líder espiritual, não é uma tarefa fácil. Ele precisa ser autêntico, isto é, ele tem que ser coerente com ele mesmo, com os valores dele. E quando eu digo isso, é que ele tem que conhecer as suas fraquezas e as suas potencialidades. E vou além. Ele precisa ser fora da comunidade cristã, como ele é dentro da comunidade cristã. Então, aquilo que ele prega dentro da comunidade cristã, os valores que ele prega lá dentro, ele precisa ser autêntico, porque ele precisa ser da mesma forma fora desta comunidade. Ele necessita ser receptivo, se interessar pelo aconselhamento, receber e aceitar as dores. Então, ele precisa ser receptivo nesse sentido de aceitar e receber as dores do outro. E também ele precisa ser empático. Empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Saber o que se passa com o outro e ser sensível para os sentimentos que essa pessoa que está procurando ele, ela tem. Então, se esse aconselhador ele tiver a empatia, ele vai saber se colocar no lugar do outro, ele vai sentir as dores do outro. Então, pessoal, voltando aqui, esse conselheiro precisa ser corajoso, compassivo, isto é, ter compaixão, imparcial sobre aquela situação que o aconselhando está trazendo, autêntico sobre os seus valores, sobre suas fraquezas também, receptivo para receber aquilo que o aconselhando está trazendo, e empático, se colocando no lugar do aconselhando. Então, essas seriam
as competências do aconselhador cristão. Voltamos a frisar aqui, falamos no vídeo, na parte 1, estamos reiterando agora na parte 2, da importância do desenvolvimento dos estudos, que para além da vocação que esse líder tem, que esse líder trouxe com ele, a vocação, ele também tenha o treinamento e o estudo. Concluímos aqui e voltamos na próxima videoaula. Até mais, pessoal.